Você crê no poder da oração? Creia no poder da oração. Creia no poder da palavra de Deus. Tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo é possível a uma pessoa que tem fé. Com fé é possível para você. Inclusive, diante das circunstâncias que te parecem impossíveis, irrealizáveis. Inclusive diante dos muros, das montanhas que você olha e acredita serem intransponíveis. Olha para um problema e diz: isso é maior do que eu não dou conta. Você sozinho não dá. Mas a fé une você a Deus. E ninguém pode se prover de fé, ninguém. Eu não posso dar fé a mim mesmo. Eu não posso me abastecer por mim mesmo de fé. Eu dependo da palavra de Deus. A fé entra pelos ouvidos quando nós acolhemos no nosso coração a palavra de Deus. É a semente de uma vida nova lançada no nosso coração. Você pode plantar muitas sementes. Até inclusive, há um tempo atrás, num laboratório, desenvolveram uma semente artificial, mas plantaram, ela não brotou. A gente pode até semear, acreditando que vai dar certo, mas se você não semeia ou não permite que caia no seu coração a semente da vida, que só Deus pode dar e vem pela sua palavra, a fé não cresce, nem brota sequer. E muito menos se fortalece. Mas com a palavra de Deus, aumente a sua fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Diz aqui Paulo: no sábado, saíamos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É São Lucas quem faz essa narrativa, contando o que aconteceu com Paulo, né? No sábado, saímos pela porta, com ele também, né? Ele estava junto. Saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Se parecia porque não tinha. Mas parecer foi o suficiente para atraí-los para lá. E só aqui já dá um retiro para nós. Sabia que nesse trechinho dá para se fazer um retiro de um fim de semana inteirinho? Mas como, Márcio? Com uma pergunta. Eu vou ao encontro de onde há oração? A oração me atrai. Quando eu vejo pessoas em oração, eu quero estar com elas, ou aquilo me repele, ou aquilo me afasta, ou aquilo me retira, não é? Porque a oração me perdoe a comparação, mas é que nem ovo para o anêmico, dá náusea, nojo para quem não gosta de rezar. Mas faz salivar quem está acostumado a comer um ovinho, né? Então, eu já tive nas duas situações. Hoje eu não posso ver um arrozinho com ovo que eu já estou salivando. Mas eu tive anemia e muitas vezes eu tive que encarar um ovo cru e eu vou te dizer,
Quando chegava a hora, era uma luta, eu era obediente, mas ali nem à custa de ameaça, de pancada, eu abria a boca, tinha que abrir na marra e colocar, era difícil, não é? E a oração é assim para algumas pessoas. Tem gente que não vê a hora de encontrar os seus irmãos para orar, porque sabe que a oração não é vazia, e sabe que na oração está Deus, e atua a graça de Deus, e tudo a pessoa quer fazer na força de Deus e do seu Espírito Santo, até porque ela já sabe, por experiência própria, que ela sozinha não tem forças para boa parte das provações que está enfrentando. Mas para outras pessoas, quando vê, não é nem que a pessoa está rezando, quando vê certas 2 ou 3 pessoas reunidas ali, já diz, eu já vou vazar daqui, porque esse povo só sabe rezar, não é? Porque daqui a pouco já vai começar a rezação. E é engraçado, sabe, gente? Porque quem tem vida de oração não é desse jeito, não. Quem tem vida de oração não reza o tempo inteiro e reza o tempo inteiro. Ai, como assim? Porque quem tem vida de oração não se desliga de Deus. O coração está o tempo inteiro em sintonia com o Senhor. Reza nos seus sentimentos, reza nos seus pensamentos, entrega os trabalhos que vai realizar, louva a Deus, ainda que em silêncio, pelas coisas que acontecem. Não perde a oportunidade de dar graças a Deus, até publicamente, e de contar como Deus realiza as suas maravilhas, não é? É uma coisa que acontece naturalmente, na ordem do dia. E olha, eu vou lhe dizer, nem depende de ser carismático, estar dentro de um grupo, de reconhecidamente cristão. Isso acontece muitas vezes dentro da sua casa, com a sua família. Tem muita gente que a avó, o avô, o tio, o pai, a mãe, é assim. Tem sempre uma palavra boa, uma palavra santa, uma palavra de gratidão, de louvor a Deus na boca. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa está sempre em comunhão com Deus. Isso é rezar o tempo todo. Mas a pessoa que ora o tempo todo, ela tem os seus momentos fortes de oração. Até algumas pessoas, quando a gente convida para estar conosco nas peregrinações, a pessoa às vezes pensa assim, peregrinação, né? Deve terminar um terço, começa o outro, termina um terço, começa o outro. Reza. Só reza. Se a gente fizer assim, a gente não vive, entende? Não é desse jeito, mas de jeito nenhum. Né? Pelo menos nas que eu vou, não. Se você quer uma desse jeito, procura outra pessoa, porque não é assim lá, não. Não é em lugar nenhum na peregrinação, não. Tá vendo? Nós começamos o nosso dia com a oração. Meia hora, 40 minutinhos ali, e olha, tão bom. Porque aí a gente canta, a gente agradece a Deus, a gente se anima, a gente partilha a palavra de Deus, mas depois aquela palavra que foi partilhada é como o trigo no moinho, sabe? Já foi posto, vai moendo o dia inteiro e vai alimentando a gente. E é tão interessante que às vezes o que Deus falou conosco na manhã, às vezes no ônibus, né, indo para os trajetos, vai iluminando o nosso dia. Nossa, isso aí fez parte da nossa oração. Gente, isso foi uma resposta de Deus para mim. E foi isso na oração. E olha o que está acontecendo agora. É maravilhoso. Ao ponto de algumas pessoas chegarem ainda durante a peregrinação e dizer assim, eu encontrei aqui a resposta que eu nem esperava da parte de Deus. Eu já vi família ser reconstruída desse modo nas peregrinações. Já viajei com pessoas que tinham ido para a peregrinação como uma fase intermediária entre estar com o marido e separar-se. Porque a ideia era, voltando, acabar o casamento. Então, para não ser uma coisa tumultuada, agressiva, com rancor, a pessoa resolveu se afastar, fazer a peregrinação, para voltar melhor, para separar em paz. Funcionou ou não? Separação não aconteceu. O casamento refloresceu. A família ganhou força. Passou um tempo, estava lá o marido peregrinando junto com a gente também.
Porque Deus pode o que a gente não pode. Só Deus muda o coração das pessoas, gente. E aí, além desse momento de oração que a gente tem, aí, claro, tem a oração do terço em algum momento do dia, na hora da misericórdia a gente para poder fazer a oração a Jesus crucificado. Temos a celebração da Santa Missa. Mas esses são os momentos fortes de oração. Mas toda ela é imbuída do espírito de oração. Porque quem está em comunhão com Deus, meus queridos, não é hostil a rezar. Não é hostil. A oração é uma coisa que lhe é familiar. A oração é como ir buscar água na bica. Sabe? Sem água você tem sede, sem água você não faz a comida, né? Hoje você abre a torneira, está lá. Mas antes não era assim. As pessoas tinham que buscar água na fonte, água na cisterna. Rezar é como buscar a água na bica, o tempo inteiro. Aí você diz, é um sofrimento rezar. Não, é a sua vida rezar. É saúde você rezar. É matar a sua sede. Quem nunca se alegrou, não é? À beira de um poço, ou segurando uma mangueira, né? Com água jorrando. Pergunte para as crianças o que é água para elas. Não é só para matar a sede, é para fazer festa. A oração transbordante põe a vida da gente em festa. E eles tinham visto que parecia que tinha oração, e eles foram lá, sentaram e começaram a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante, era vendedora de púrpura, aqueles tecidos bem vermelhos, né? Da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus. Então, provavelmente não era uma pessoa religiosa, não era uma pessoa de oração, mas ela acreditava em Deus. Tinha fé. E por isso escutava com atenção. Porque quem crê em Deus e tem fé, ouve com atenção a palavra de Deus. E o Senhor abriu o coração dela. Quem foi que abriu o coração de Lídia? O Senhor. Quem foi? Foi o Senhor. Nós não abrimos o coração de ninguém, nós não abrimos a cabeça de ninguém. Quanto pai, quanta mãe diz, o que eu vou fazer com esse menino? Só se eu pegar um machado e abrir a cabeça dele para colocar isso lá dentro, porque não entra. Não entra. Não é assim. Nós temos que entender que cada pessoa é um templo inviolável. Quem habita esse templo inviolável? A própria pessoa e Deus. Quem é que habita o sacrário do seu coração, meu irmão? Você e o Senhor. Você e Deus. Por isso que tem coisas que sua mulher não vai conseguir meter na sua cabeça, seu marido não vai conseguir convencer você, você não vai conseguir dobrar seus filhos, não vai. E às vezes a gente tenta na marra, a gente tenta com agressividade, a gente tenta com ameaças, com violência, com chantagem. Sabe o que isso causa? Um endurecimento. Tem pessoas que se tornaram ainda mais arredias a Deus depois que alguém dentro da sua família se converteu. Porque já viu aqueles convertidos chato, inconveniente, sabe, bitolado e alienado? Porque aí ele, não sei o que acontece com a pessoa, vive uma lavagem cerebral e ela quer fazer isso com os outros. Chega em casa, ela faz da vida das pessoas um inferno em nome de Deus. Então, em vez de aproximar de Deus, só afasta. Não sei se você já foi vítima de pessoas assim. Uma vez eu conversei com um homem que ele queria me levar para a igreja dele. Gente, eu tinha 14 anos. Era um assédio. Aonde eu estava, esse homem aparecia. Um dia eu me lembro, eu estava na aeronáutica, eu estava dormindo. Ele não podia entrar no meu alojamento, porque ele era um subalterno. Eu estava dormindo, ele foi lá, queria entrar para me tirar da cama, para me arrastar para a igreja dele. Homem inconveniente.
Aí alguém foi lá e disse assim, fulano quer entrar aqui no alojamento, você sabe que não pode. Eu falei, não deixa entrar não. Diz para ele, não, porque ele disse que você falou que é na igreja. Eu falei, não falei nada. Ele que botou isso na cabeça dele. Pessoa inconveniente, vai criando preconceito na gente, até em relação às pessoas. Você não consegue nada assim, a não ser um robozinho, um clone. Entende? Você pode robotizar a pessoa. Qual que é o problema, Márcio? Se a pessoa for assim para algum culto, para alguma igreja, qual é o problema? É que às vezes entra de certa forma na cabeça, mas não desce ao coração. Quando vierem as dificuldades, como a pessoa não é convertida, toda aquela máscara cai. Você já viu gente que tem duplicidade de coração e tem duplicidade de comportamento? A gente julga, acha que a pessoa é sem vergonha, é cênica. Não, é essas coisas esquisitas que acontecem. A pessoa é convencida, de alguma forma se deixa levar, aí veste uma capa de bonzinho, de cristão, e aos olhos dos outros parece a pessoa mais santa, mas tem uma face da vida da pessoa que é extremamente perversa, corrompida. Porque não desceu ao coração a palavra de Deus e não transformou a pessoa. Então a pessoa até faz parte de uma certa liderança, mas nos bastidores é uma vida de trevas que a pessoa leva. E não só leva uma vida de trevas, mas arrasta outras pessoas para as trevas, quando o coração não se converte. E o coração se converte quando Deus o abre. Você está vendo a importância de você rezar pelas pessoas? Você pode, sim, conversar, explicar, dar testemunho da sua fé, explicar a verdade à luz da fé. Mas nós não forçamos as pessoas, não, nós oramos por ela. Ore. Ore, porque vai haver um momento em que o coração da pessoa vai se abrir e a graça de Deus vai entrar, até por meio daquela palavra que você anunciou. Lídia acreditava em Deus, como muita gente na sua casa acredita em Deus. Márcio acredita em Deus, mas não muda a vida. Então, com Lídia também era assim. Mas como ela acreditava em Deus, e foi no meio de um bate-papo, uma conversa, olha ali, sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Era um encontro de mulheres. E eles se meteram lá e começaram a conversar com elas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante, acreditava em Deus. Sinal de que as outras, pelo jeito, não acreditavam. E ela escutava com atenção. Escutando com atenção, um bate-papo. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. E após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela os convidou. Se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Gente, esta palavra é luz para muitos de nós aqui que queremos levar a presença de Deus para dentro do nosso lar. A gente quer, mas não sabe como fazer. Quando Jesus ressuscitado envia os seus discípulos para evangelizar, Jesus ele diz com toda clareza: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então presta atenção, ide ao mundo inteiro e anunciai a boa nova. É para ir pelo mundo inteiro e fazer o quê? Anunciar. Sim. Anunciar. Me diga onde é que está escrito converter. O Senhor não nos mandou converter ninguém. Por que nosso Senhor não pediu a mim e a você para a gente converter as pessoas? Porque Ele não pode pedir para mim, que sou humano, uma coisa que só Deus pode fazer. Ele não vai pedir que eu faça uma coisa que é impossível. E não vai pedir a você que faça uma coisa impossível. Não pediu a você que converta o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ele não pede que a gente vá e converta, mas que simplesmente a gente anuncie. Anuncie primeiro com a nossa vida. Porque, olha,
a melhor pregação é o nosso testemunho. Vou fazer algumas perguntas, talvez te ajude. Você é feliz de ser cristão? Você é feliz por ser uma pessoa de Deus? Quem convive com você percebe essa alegria? Você é uma pessoa de paz? Você está em paz? E esparrama a paz por onde você passa? Porque, olha, a paz e a alegria são sinais, são frutos do Espírito Santo e são sinais da presença de Deus. Todo mundo fica questionado quando encontra uma pessoa que está sempre em paz e que tem grande alegria. Não é? Até um dia eu contei aqui no Sorrindo para a Vida que uma pessoa falou assim: ó, Márcio, às vezes parece que você é menos humano, porque você está sempre do mesmo jeito, parece que você nunca está afetado com algumas coisas, você precisa demonstrar um pouco de perturbação. Já não basta as perturbações que a gente sofre, agora a gente vai ter que simular perturbação para os outros gostarem da gente. Não, eu falei, pode deixar desgostando mesmo. Porque é um sinal que até incomoda. Quando vai dia, vai noite, vai dia, vem tribulações, vem momentos de alegria, situações que ameaçam, e você tá sempre do mesmo jeito. Porque a sua paz não foi posta nas coisas, e nem foi posta em pessoas falíveis. A minha paz vem da confiança que eu tenho em Deus. Gente, eu não mereço, mas eu confio em Deus. Confio em Deus que me buscou perdido como eu estava. Confio em Deus que me buscou no meio das minhas tristezas. Confio em Deus que me buscou no meio dos meus pensamentos de morte. Confio em Deus que me pegou do meio das minhas perversões. E quando eu estava tão afastado dEle, não porque eu odiasse, que eu não gostasse de Deus, não era por causa disso. É que eu não tinha nenhum relacionamento com Ele. Eu era como Lídia, eu acreditava em Deus. Mas para mim Ele era uma pessoa distante. Eu praticamente não pedia nada a Ele, porque eu não confiava que Ele fosse me dar. E eu vivia uma vida triste, amargurada, sem paz, por um monte de coisinhas pequenas que vão se juntando dentro de nós e tem grande peso, sabe? Quando você não tem Deus na sua vida, qualquer porcaria tem peso demais. Você já viu aquela balança de 2 pratos que tem na feira? Aquela balança antiga, que aí o cara tem lá o peso, né? De 1 quilo, de 50 gramas, de 500 gramas. E aí, do outro lado, você vai colocar o produto. Então, você põe a carne de um lado e vai colocando peso para ver quanto é que dá. Quando a balança fica equilibrada, é sinal de que o peso de metal que está aqui do lado corresponde ao peso da carne ou das frutas que você ali colocou. Não é? Quando um dos pratos da balança está vazio, até uma pena que você coloca, leva o prato lá embaixo. Uma pena. Quando num dos pratos da nossa vida não há a presença de Deus, qualquer lixo leva a gente lá embaixo. Sabe, uma situação pequena, como alguém não ter falado com você, ou te tratado com rispidez, ou tirado de você uma oportunidade, leva a pessoa até em pensar em morte. Que a vida não tem muito sentido. Jesus foi me buscar nesse momento da minha vida. E depois que Ele entrou, nunca mais eu perdi a minha paz. Nunca mais. Essa paz já esteve ameaçada, inúmeras vezes. Essa paz já foi atacada muitas vezes. Essa paz já foi, de certa forma, perturbada muitas vezes. E você perdeu a paz? Não. Porque a minha paz não está nas coisas, a minha paz não está em certas pessoas, a minha paz está em nosso Senhor Jesus Cristo, a minha paz está em Deus. E quando a sua paz está em Deus, o seu coração sossega. Louvado seja Deus por isso. Então eu lhe digo, o Senhor não pede a você que vá e converta as pessoas, mas que simplesmente dê testemunho com a sua paz, com a sua alegria.
com a sua maneira nova de ser. E pode ficar tranquilo, porque vão te perguntar. E quando perguntarem por que você é desse jeito, você pode dizer com um sorriso nos lábios: porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu tenho Deus no meu coração. Ou às vezes a gente deixa a pessoa intrigada, se perguntando, sabe, o que tem de diferente nessa pessoa? Uma hora ela encontra, ela descobre que é a presença de Deus, que faz toda a diferença na vida da gente. Então nós precisamos testemunhar, porque somos testemunhas, né, daquilo que nós temos visto e ouvido. Inclusive a palavra de Deus nos diz isso, do nosso encontro pessoal com Jesus, da efusão do Espírito Santo que nós recebemos quando vivemos essa experiência profunda de Deus. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará poder, e sereis minhas testemunhas. Cheios de Deus, o nosso testemunho tem poder. Sem Deus, nosso testemunho é vazio, é desacreditável, é desacreditado. Mas com Deus, as palavras que nós dizemos têm peso. Não sei se você já viveu a experiência de às vezes você dizer uma coisa que até para você tem peso, que você falou: nossa, meu Deus, o que foi que eu acabei de dizer? Porque você percebe o peso que há nas suas palavras. E eu não estou dizendo aqui peso de desgraça, de maldição, porque a gente não foi chamado para isso. É peso de graça, de orientação, de transformação, de sentido para a vida. Então a nossa responsabilidade se resume em nós sermos testemunhas. Porque só o Espírito Santo é quem converte os corações. Quem vai converter o coração deste filho que você pergunta: eu não sei o que foi que eu fiz de errado para ele se desviar assim? Meu Deus, onde foi que eu errei? Se você acertou, se você errou, isso não importa. Importa que a condição que ele está agora é difícil e que só Deus pode converter o coração dele. O que você pode fazer? Com toda confiança, rezar a Deus. Porque Deus vai ser a resposta para o seu filho. Rezar e confiar. Porque Deus vai ser a resposta para esse moço, para essa moça. A oração pode mais, gente. Olha, a oração ela traz respostas em situações inesperadas, de modo inesperado, por meio de pessoas inesperadas. Eu vivi uma experiência de um dia tão difícil e tão cheio de graça para mim, que você não vai acreditar. Como é que pode um dia de tanta provação e penúria ser um dia de tanta graça? Eu morava em São Paulo, ali na Zona Norte, em Santana, e a Rose estava grávida de 8 meses. Nós não tínhamos o berço do neném, não tínhamos nada. Nem o bercinho a gente tinha. E ela esperou com toda a paciência, sem tocar muito nesse assunto. Quando fez 8 meses, ela virou para mim e disse assim: meu amor, o neném está chegando. 8 meses, a qualquer momento agora, ele nasce. E a gente não tem o bercinho. Como é que nós vamos fazer? E eu estava quase saindo para uma missão na Zona Leste de São Paulo e respondi para ela assim, eu falei: meu amor, nós vamos fazer como toda pessoa pobre faz. Não foi essa a nossa escolha, de entrar para uma comunidade que vive dessa forma? Falei: nós vamos colocar um plástico no chão para não passar umidade, vamos colocar um papelão limpinho, bem cortadinho, vamos colocar um cobertorzinho para ficar macio, e aí a gente, acho que o colchãozinho a gente consegue comprar. A gente põe o colchãozinho, a casa é muito limpinha, você é muito asseada, então vai dormir no chão. Aí você imagina uma mãe que vai ter o seu primeiro filho ouvindo uma coisa dessa, né? Essa praticidade masculina levada ao extremo, né? Quase sua crueldade. Exatamente, quase cruel a resposta. Mas não era cruel porque era sincera. Não pense que eu estava assim, iludido e enfeitando, não, ou brincando com ela, não. Era o que a gente tinha.
Aí ela olhou para mim como quem não acreditava no que estava escutando, e eu rapidamente corrigi, disse, e a outra coisa que nós podemos fazer é rezar. E pedir a Deus, a saída pela tangente ali, né? Rezar, vamos pedir a Deus. Mas aquilo ficou dentro do meu coração. E eu a caminho lá da Zona Leste, porque era uma noite de preparação para o Pentecostes. E eu tinha 1h30 para pregar e para rezar naquela noite. A igreja estava lotada, mas eu não sei o que aconteceu entre o padre e as pessoas que estavam organizando o encontro. E o padre estava muito chateado com eles e sabotou a noite do encontro para que eles não pudessem realizar aquela atividade e para que não tivesse qualquer possibilidade de realização, o padre marcou a missa no horário do encontro e acabou. Então, na hora que eu cheguei lá, as pessoas vieram falar para mim assim, Márcio, que triste, que pena. Aconteceu isso, me contou. Aí eles acharam que eu ia ficar magoado, entristecido, com raiva. Eu falei, gente, a missa é mais do que qualquer encontro de oração que a gente possa fazer. A missa é o próprio Cristo que se dá a nós na Eucaristia. Vamos participar da missa. Não, fique em paz. Põe nas mãos de Deus. Que bom, olha, todo o movimento que vocês fizeram trouxe toda essa gente para a missa. Aí sentei para participar da missa e falei para eles, vou ficar e vou participar da missa. Enquanto eu estava sentado, alguém chegou para mim e disse assim, olha, o padre disse que você vai fazer a homilia da missa. Eu falei, não faço, não vou fazer. Eu falei, a homilia é do padre e eu não vou fazer. Não, Márcio, o padre está falando que é para você fazer. Eu falei, não, o padre está falando porque vocês devem ter pressionado o padre, ele ficou constrangido, mas homilia, quem faz é o padre. Eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Daqui a pouco voltaram. Márcio, o padre disse para você que ele não está pedindo, não. Ele está mandando e você vai fazer a homilia. Aí eu falei, então tá bom, eu vou fazer para obedecer, mas diga para ele que leigo não é para fazer homilia, não. Aí tá, eu digo sim. O padre falou que você tem 40 minutos... É para você falar do tema que foi previsto do Espírito Santo, mas é para você falar também do Evangelho do dia. Aí eu sentei, comecei a me preparar, porque agora eram 2 assuntos. Não passou 5 minutos, veio outra pessoa e disse assim, ô Márcio, o padre pediu para falar com você, que é para você falar da noite do encontro, da homilia, do Evangelho do dia, e você precisa falar também da campanha da fraternidade. Então, são 3. Ele falou, você tem meia hora. Então, aumentou o tema e diminuiu mais 10 minutos. Eu comecei lá a rascunhar de novo. Daqui a pouco veio outra pessoa. Disse, Márcio, hoje também é missa de 7º dia de uma família que vai estar aqui, representando aí uma pessoa falecida, e você precisa fazer menção, e você tem 20 minutos. Ele estava brincando comigo. Essa era a verdade. Falei, tá bom. Na hora que eu percebi que ele estava brincando comigo, aí é que eu levei a sério mesmo. E, olha, desci mesmo e me humilhei. Falei, eu vou fazer exatamente o que esse homem está dizendo. Vou fazer. É o único jeito. Não adianta a gente pegar e se opor de forma orgulhosa, agressiva, malcriada. Não, deixa ele me pisar, não tem problema não. Eu falei, sim, senhor, eu vou fazer, para deixar. Aí, daqui a pouco, veio mais uma pessoa e disse, o padre está chamando você lá dentro. Aí eu fui, ele estava na sacristia. Aí eu disse, padre, eu não me importo de participar da missa. Eu estou feliz de participar da missa. Faça o senhor a homilia. Ele, de jeito nenhum, meu filho, você veio aqui para estar conosco nesta noite, você vai fazer. Te falaram dos temas? Eu falei, sim, é o tema do encontro, é a campanha da fraternidade, é o Evangelho do dia e a missa de 7º dia, né? Ele falou, sim, é isso aí, você tem 10 minutos para falar dos 4. Eu falei, sim, senhor. Peguei o relógio, tirei do pulso e disse, eu não vou passar 1 minuto. Vou fazer 9 minutos e 59, mais 10 minutos e 1 eu não vou fazer. Eu paro a frase no meio e não termino, mas eu vou fazer os 10 minutos que esse homem está mandando. Quando chegou a hora de falar,
A gente esquece essas coisas todas. A gente esquece porque as pessoas estão ali. E a palavra de Deus está ali. E quando eu vi, eu estava ali pregando. Quando eu bati o olho no relógio, eu não tinha falado do 7º dia. E eu não tinha 2 minutos e meio. Então os meus olhos correram os bancos da frente e eu vi uma mulher sentada chorosa. Eu falei, é ela. Eu falei, pelo tipo de choro, deve ser o filho dela. Porque ninguém me falou nada. Então eu virei para aquela senhora e disse, minha senhora, é a senhora quem veio para a missa do 7º dia? Aí ela fez com a cabeça que sim. Aí eu perguntei, foi seu filho que morreu? Aí ela disse, sim. Só isso. Aí eu perguntei a ela, esse filho, ele foi o filho que a senhora queria? Ela falou, não. Ele lhe deu muitos gostos na sua vida? Ela, não, ele me deu muitos desgostos. Eu falei, seu filho fez a senhora sofrer? Ela, muito. Eu falei, se agora, nesse momento, a senhora pudesse escolher, sendo mãe dele, que se decepcionou, que se feriu, se frustrou com ele, se a senhora pudesse escolher entre ele ir para o céu e ele pagar por tudo que ele fez, a senhora sofrer sendo condenado e indo para o inferno, o que a senhora escolheria? Ela falou, se eu soubesse que o meu filho se salvaria, eu daria a minha vida por ele aqui agora. Eu falei, a senhora morreria por um filho que decepcionou a senhora? E lhe desgostou, ela com muita alegria, eu morreria por ele. Eu falei, pois é, a senhora o seu filho desgostou e decepcionou, mas não a Jesus. Porque quando Deus criou seu filho, já sabia todas as trapalhadas que ele ia fazer no decorrer da vida. Então não tem como você decepcionar uma pessoa que já sabe o que vai acontecer. E mesmo com tudo que seu filho fez de errado, Deus olhou para ele e acreditou que ele valia a pena e por isso Deus o criou. E eu quero lhe dizer uma coisa, Deus ama esse rapaz mais do que a senhora jamais conseguiu amar na sua vida. E se a senhora, com todo o amor que tem por ele, a senhora morreria por ele agora para que ele pudesse ir para o céu, a senhora que não pode dar o céu para ele, eu quero lhe dizer, Jesus morreu por ele e pode dar o céu para ele. Falei, então a senhora fique em paz. E me veio uma coisa na cabeça que eu não sei lhe dizer de onde tirei, se não foi inspiração de Deus. Virei para ela e disse assim, há um tempo atrás, não se enterrava em cemitérios cristãos uma pessoa, por exemplo, que tivesse tirado a própria vida porque era considerado um pecado de desespero. Então era considerado que a pessoa se perdeu definitivamente. E a frase, eu me lembro certinho que veio na minha cabeça, eu lembro até hoje, eu disse assim, entre a corda que aperta no pescoço e o último suspiro da pessoa, existe um tempo e um abismo que se chama misericórdia de Deus. Só Deus sabe o que acontece naquele momento. O rapaz tinha se enforcado, ninguém sabia, nem eu. Essa mulher se sentou do meu lado e disse assim, meu filho, eu vinha pelo caminho pedindo a Deus uma palavra se o meu filho tinha ou não se salvado. Essa era a minha oração. E você, sem saber, me deu a resposta. Por essa palavra que você me deu, essa missa valeu para mim. Aí naquela hora eu fiquei comovido e comecei a lacrimejar, porque eu me segurei para não chorar na frente dela, por causa de tudo que eu tinha vivido, de humilhação. Eu deixei minha esposa grávida em casa. Todo mundo sabe o que é você sair da Zona Norte para a Zona Leste, em horário de rush em São Paulo. Olha, foi difícil chegar ali e viver tudo aquilo. E agora Deus estava me mostrando que Ele é Deus, Ele que sabe como fazer as coisas, e que a gente tem que botar a viola no saco e fazer o que Ele manda. Aí essa senhora se levantou e eu comecei a chorar. E sentou uma outra do meu lado e disse assim, ô Márcio, desculpa, estou vendo que você está aí emocionado, rezando. Mas eu estava ali no sacrário, rezando por você, quando alguém disse que a sua esposa está grávida. Aí eu falei, sim, minha esposa está grávida. Aí ela falou, quantos meses ela está de gravidez? Eu falei, 8 meses. Ela, rapaz, que pena. Eu falei, mas que pena por quê? Ela falou, porque eu estava rezando. E Jesus colocou no meu coração que eu tinha que dar o berço para ela, o berço do bebê. Mas com 8 meses de gravidez, você já tem o berço? Sim. Eu falei, não tem não.
Não tem? Ela, vocês não têm? Eu falei, não tem não. Ela falou, eu posso dar o berço? Eu falei, pode. Fique à vontade para dar o berço. Então, quando ela se levantou, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Porque é engraçado o que Deus faz, mas é emocionante. E eu ria ainda mais, porque eu imaginava chegando em casa e contando para minha esposa o que havia acontecido e vendo a cara dela, porque eu vi a cara da minha esposa quando eu saí de lá depois da resposta que eu dei. Agora eu queria ver a cara dela, eu contando para ela que a gente tinha ganhado o berço. Ia ser inacreditável. E só de pensar nisso eu ria, mas eu ria de chorar. Aí estava louvando a Deus, porque aquela senhora resolveu ter os filhos dela mais tardiamente, né? Porque ela já era uma pessoa de meia idade. Falei, graças a Deus, vou herdar o bercinho. Aí ela veio, sentou de novo e disse assim, olha, mas se eu der só o berço e alguém der a cômoda, não combina, posso dar a cômoda também? Eu falei, fique à vontade. Terminado ali o encontro, ela veio e entregou um cartãozinho para mim e disse assim, olha, no sábado eu passo para ir com vocês para retirar. Era novo. Eu achava que era usado. Ela falou, vá numa loja, só não me compre porcaria. Ou compra de metal, ou compra de madeira maciça, do gosto de vocês, não se preocupem com o preço. No sábado eu pego vocês em casa e a gente vai lá para poder retirar. Esse bercinho foi o bercinho dos meus filhos, foi o bercinho de quase todos os filhos da Marcinha e do Adenilson, e continua por aí, entende? Não foi só para mim, foi para muitas pessoas. Porque Deus, Ele fala conosco quando nós nos abrimos em oração e nos dispomos a evangelizar. A palavra de Deus abre corações, meus amigos. E se vocês me permitirem, a gente continua essa pregação amanhã, porque ela foi completamente mudada nesse dia. Eu não cheguei nem num quinto dela, né? Eu percebi, nem virou a folhinha. Nem virei minha folhinha aqui. Eu estou nas duas primeiras anotações. Mas achei que era importante dar a você esse testemunho e lhe dizer que Deus fala de maneira inusitada quando nós nos abrimos. Que a nossa parte é testemunhar a obra de Deus, a ação de Deus. É o Senhor quem converte os corações. É o Senhor quem cura o coração ferido da mãe do rapaz que se matou. É o Senhor que aplaca a indisposição que estava no coração daquele sacerdote, que depois se abriu. E eu voltei muitas vezes àquela comunidade, inclusive a convite daquele padre. Porque a minha postura não foi arrogante, ela foi humilde. E não é porque eu sou uma pessoa humilde não, viu? Mas porque eu obedeci ao Senhor e me humilhei. Por dentro, você não sabe quanto custou, mas eu me humilhei. Não é? É a palavra de Deus que nos fala diante de uma situação que a gente tem de necessidade, como a gente precisava daquele berço. E querendo ou não, aquela palavra que eu disse foi testemunho e resposta para minha esposa. Tenha fé em Deus, testemunhe o que o Senhor tem feito na sua vida, dê as razões da sua fé e da sua esperança para quem pergunta a você e ore. E ore porque milagres acontecerão. Na simplicidade das coisas, no decorrer da vida. Às vezes os milagres de Deus são tão discretos que tem pessoas que têm coragem de chamá-los de coincidência, mas eu não chamo não. Eu sei que eles são manifestações de Deus. Amém.